E nós estamos usando o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Pastor, por que o Evangelho de Marcos? Porque dos 4 evangelhos, Marcos foi quem direcionou a sua escrita para os romanos, identificando Jesus como servo. Nós falamos de 3 coisas que está no Evangelho de Marcos na semana passada. Primeira coisa é que no Evangelho de Marcos capítulo 1, a gente observa que Jesus ele era elogiado por pessoas relevantes. João Batista elogiou Jesus. E a pergunta que eu fiz nesse momento foi: o que as pessoas relevantes estão falando sobre você? E eu perguntei: se falarem por pastor Jean, o que você diz do irmão fulano? O que eu teria para dizer sobre você? O que você acha que eu falaria? Depois eu falei também que Jesus, ele foi elogiado também pelo seu Pai. E eu falei que você receber elogios ou reconhecimento de pessoas na terra é importante, mas você receber elogio e ser reconhecido por pessoa, pelo Pai no céu, é relevante. É mais importante o que Deus fala sobre você. O mais importante não é o seu status diante dos homens, mas o seu extrato diante de Deus. Terceiro lugar, o que os demônios estão falando sobre você? Porque em Marcos capítulo 1, quando ele se aproximou de uma determinada cidade, os demônios começaram a gritar dizendo: Jesus Nazareno, que temos nós contigo? Viesse nos destruir antes do tempo? E a Bíblia diz que os demônios diziam: nós sabemos quem você é. Irmão, você é reconhecido no inferno. Quando você acorda, você muda. Os demônios olham um para o outro e dizem: galera, sujou, ele acordou, vamos vazar, porque agora ele vai orar e vai sujar para nós. Você tem relevância no inferno? A sua relevância no inferno determina a sua importância no céu. Um dia, 7 filhos de um sacerdote foram expulsar demônios e disseram assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós te repreendemos. E a Bíblia diz que esses demônios pularam nesses 7 filhos de sacerdotes e disseram: a gente sabe quem é Paulo e reconhece Jesus, agora quem são vocês? Então você precisa ser temido no inferno. Você precisa ser reconhecido por Satanás. Quarto lugar, nós falamos na semana passada que Jesus, ele tinha habilidade para lidar com o deserto, porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Existem crentes, irmãos, que só sabem ser crente no jardim da prosperidade, mas não sabem enfrentar o deserto da adversidade. Tem crente que quando entra no deserto tem a impressão que Deus falhou com ele. A Bíblia diz que Deus não manda nada para nós que a gente não possa suportar. E quando nós reclamamos do processo, nós estamos dizendo: Deus, você foi injusto comigo, porque essa luta está maior do que eu posso suportar. Deus não é injusto, Deus sabe até onde você aguenta. E se Ele está mandando uma luta para você, se Ele está levando você para o deserto, Ele sabe que nesse deserto é lugar de provação, mas também será lugar de provisão. Também será lugar de provisão. Deus vai prover tudo o que você precisa no deserto. Lá no Egito, Deus fez 10 milagres, mas depois que o povo sai do Egito, Deus faz 20 milagres, porque Deus sabe que no deserto você precisa mais. E hoje eu vou estar falando sobre Jesus no Evangelho de Marcos, mas eu vou estar falando propriamente dito sobre Marcos, que escreveu o Evangelho de Jesus. Marcos que escreveu o Evangelho de Jesus. E eu quero aplicar para você que esse Marcos que escreveu o Evangelho de Jesus somos eu e você. Nós representamos o Marcos da nossa geração, amém? E o que estamos escrevendo na nossa história? Na nossa história, o que estamos escrevendo está falando de quem? De nós ou de Jesus? De coisas ou de Jesus? Nós estamos escrevendo uma história. Eu não estou falando de reescrever a Bíblia, porque a Bíblia, ela já é completa. Ela não precisa ser reescrita e nem atualizada.
Somos nós que precisamos nos atualizar. A Bíblia, ela é contemporânea. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém a palavra dos homens, ela contém a palavra de Satanás, mas ela é a palavra de Deus. A Bíblia não é obsoleta, ela é absoluta. É uma verdade absoluta. As pessoas rejeitam a Bíblia, não é porque a Bíblia se contradiz, mas porque a Bíblia os contradiz. A Bíblia os confronta. A palavra, eu estou terminando de ler 18 vezes, não tem erros na Bíblia, tem interpretações difíceis, mas o básico está muito fácil, é só ler ela no Espírito, porque a palavra de Deus ela é espiritual, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela separa entre alma e espírito. É por isso que tem crente que é muito almático, porque ele não deixa a palavra de Deus separar a alma do espírito. Eu falei que nós somos o Marcos da nossa geração. Coloca para mim Marcos capítulo 1, versículo 1, por favor, Larissa. Eu falei que nós somos o Marcos da nossa geração, porque nós estamos escrevendo o Evangelho de Marcos. Nós estamos escrevendo a maneira como nós apresentamos Jesus, é a maneira como as pessoas vão crer em Jesus. Marcos apresenta Jesus como servo, alguém que é fiel, que está disposto a servir, que está disposto a agir, que está disposto a fazer. Marcos escreve para os romanos. Mateus apresenta Jesus como rei. Se você apresentar Jesus como rei, essas pessoas entenderão que elas não fazem parte de uma religião, mas de um reino. Lucas apresentou Jesus para os gregos como um homem perfeito. Se você apresentar Jesus como um homem perfeito, as pessoas vão parar de usar justificativas em falta de modelos humanos e vão começar a ter Jesus como modelo. Quando eu quis ter um casamento, irmão, não perfeito, mas completo, eu parei de me desculpar na omissão do meu pai e comecei a me espelhar na perfeição de Jesus, que é o que diz Efésios 5:25, vós maridos, ame a vossa esposa, não como seu pai amou a sua mãe, não como seu avô amou a sua avó. Ame sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou. Foi nesse texto que eu aprendi que casamento e relacionamento é entrega. Amém? Diga comigo, entrega. Diga não anulação, porque tem gente que se anula, tem mulher que se anula, tem homem que se anula, tem gente que fica pequeno para caber na cabeça de medíocres. Foi com Jesus que eu aprendi. O Evangelho de Marcos, ele é muito legal, porque Marcos ele tinha dois nomes, o nome hebreu e o nome romano, o nome latino. E esses dois nomes têm significado de aplicação na nossa vida. O nome João, que vem antes, porque o nome dele é João, Marcos é um nome hebreu. Provavelmente a sua mãe era hebreia e o seu pai era romano. Assim como Timóteo, que a sua mãe era judia e o seu pai era grego. Marcos, então, o nome Marcos no hebraico, no grego quer dizer João. João, e o nome João não quer dizer graça. Mas Marcos também tinha um nome latino, Marcos, que no latim quer dizer martelo grande. Deus chamou Marcos para ser o martelo grande. Mas antes do martelo grande, precisou colocar um João, precisou colocar uma graça. Por quê? Um pregador sem graça, irmão. Um martelo sem graça, acha que todo mundo é prego, vive martelando todo mundo, porque não entende o propósito do seu chamado. Então, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é assim que começa Marcos. No versículo 2 diz que, conforme o que relatou Isaías, o Evangelho de Marcos, ele recita muito o livro de Isaías. E é lá nesse capítulo 40 de Isaías, que a Bíblia fala no Velho Testamento sobre Evangelho. Então, Marcos, ele é um representante de mim e de você. Marcos, ele é um tipo de nós. João Marcos, em Atos capítulo 3, no versículo 1, quando a Bíblia, pode deixar esse texto, tá, Lari? Em Atos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz que orando a igreja e jejuando, orando a igreja e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. No versículo 2 diz que a igreja orou sobre eles,
e jejuou sobre eles, abençoou eles, e eles foram então, Barnabé e Saulo, para a primeira viagem missionária. Mas a Bíblia diz no versículo 5 de Atos capítulo 13, que Barnabé, que era tio de Marcos, levou Marcos com ele. Levou Marcos para a primeira viagem missionária. Pastor, a primeira coisa que você quer aplicar aqui, o que é? Irmão, valorize as pessoas que Deus tem colocado, tem conectado você. Valorize as pessoas que Deus tem estabelecido conexão contigo. Olha que privilégio ir para a primeira viagem missionária. O Espírito Santo não disse que era para levar Marcos, mas eles levaram. E isso é um grande privilégio. A primeira coisa que eu quero profetizar sobre a sua vida é que Deus vai conectar você com pessoas que são boas naquilo que você é ruim. Deus vai conectar você com pessoas que são fortes naquilo que você é fraco, com pessoas que têm aquilo que você não tem, que sabem o que você não sabe, e que chegaram onde você deseja chegar. Aproveita esse privilégio. Tem gente que não sabe aproveitar as oportunidades das pessoas que Deus coloca no seu caminho. Tem pastores que desperdiçam pessoas, porque não sabe conectar pessoas em cada lugar para servir dentro da igreja. Eu falei de manhã que tinha um tempo que, quando o filho do pastor era o baterista, irmão, só se o povo orasse para o filho do pastor morrer, senão ninguém mais teria oportunidade de ser baterista na igreja. Só o filho do pastor. Hoje a gente tem 8 bandas nessa casa. Tem música aqui, irmão, que passa 40 dias para tocar, porque eles estão entendendo que adorar a Deus não é só aqui em cima. Adorar a Deus também é ter maturidade e humildade para dividir espaço com outras pessoas. Então diga para alguém do lado: aproveita os privilégios que Deus está te dando. Essas pessoas vão ativar o seu ministério. Então olha aqui para mim, Atos capítulo 13. A Bíblia diz então que Marcos vai junto na primeira viagem missionária. Mas Atos capítulo 15, a Bíblia diz que na segunda viagem missionária, o Barnabé quis levar o Marcos de novo, e Paulo disse: não, ele não vai com a gente. Mas por que, Paulo? Porque ele foi um desistente. A Bíblia diz em Atos capítulo 15, que quando Marcos chegou na Panfilha, e foi no local onde Paulo pegou malária, vendo a dificuldade, vendo que a obra de Deus não era tão romântica, vendo a seriedade da responsabilidade ministerial, a Bíblia diz que o Marcos voltou do meio da viagem, ficou com saudade da mamãe, e desistiu de ser missionário, desistiu do seu chamado. Eu me identifico muito com o Marcos, porque eu já desisti de muita coisa muitas vezes. Eu tentei fazer faculdade várias vezes e desisti. Na última eu fui salvo pelo gongo. Eu me formei em processos gerenciais, mas assim, aproveitei que era pandemia, era EAD, não era tão rigoroso. Eu tentei ser cabeleireiro várias vezes e eu desisti. Na última minha esposa disse: olha, se você falar que você vai ser cabeleireiro de novo, vou te raspar o cabelo. E naquela época eu ainda tinha cabelo. Então eu desisti muitas vezes de muitas coisas. Você já desistiu de alguma coisa? Você já pensou em fazer como é que se dizia? Um regime? Agora não é mais regime, pastor, deixa eu ser grosso. Agora é dieta, agora é diet. Você já pensou em fazer uma dieta e você desistiu? Uma vez eu fui na academia o primeiro dia, já paguei adiantado, para não, agora não vou desistir. Fiz um dia de academia, irmão, músculo inchou, cheguei em casa aqui, ó. Foi só um dia. Todo mundo chegava na casa e estou na academia. Falei para a Débora, para o Natan, para casa, para todo mundo. 2 dias depois, desisti da academia. Então, se você é do tipo de gente que desistiu de alguma coisa, de algum chamado, gente, bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Só que toda desistência traz um déficit para a obra de Deus. Toda pessoa que parou de fazer o que ela fazia, Satanás continuou fazendo o que ele fazia. Então o que eu quero que você me entenda nessa noite é o seguinte: não devemos existir. Nossa desistência nos custa um preço. Ele não teve nem que falar nada. Paulo disse: olha, esse vacilãozinho não vai com a gente. Aí Paulo discutiu com Barnabé, Paulo foi para um lugar com Silas, e Marcos foi com Barnabé para outro lugar. Só que a Bíblia diz que Barnabé treinou Marcos. Marcos desistiu do seu chamado. Marcos desistiu do seu chamado missionário, mas Barnabé não desistiu dele. Você sabe por que você está firme, você está de pé?
Porque pessoas não desistiram de você, mesmo você tendo desistido. Deus não desistiu de você, mesmo você tendo desistido várias vezes. Talvez você já saiu da igreja algumas vezes, você já tentou se afastar de Deus, mas você não consegue, porque escolhido não tem escolha. Barnabé insistiu com Marcos, diga graças a Deus. E aí 12 anos depois, em 2 Timóteo 4:11, Paulo, estando numa prisão marmetina em Roma, escreve para o pastor Timóteo e diz: Timóteo, quando você vir comigo, traga o Marcos, porque agora ele é muito útil para o evangelho. Se Marcos fosse maturo, ele mandaria um WhatsApp para o Saulo e diria, para o Paulo diria: então agora eu sou útil. 12 anos atrás você me magoou, fiquei magoadinho, saí da igreja, me desviei, porque você não me deu oportunidade, uma segunda chance. Mas ele sabia que ele tinha que se autorresponsabilizar. Querido, se você desistiu, está tudo certo, mas se responsabilize. Se responsabilize por aquilo que você errou, por aquilo que você falhou. Pare de transferir responsabilidades. Então, não devemos desistir de vez por causa de alguma desistência momentânea. Não desista de vez. Pastor, mas eu já tentei tantas vezes. Tente de novo. A Bíblia diz que 7 vezes, o que é que acontece? 7 vezes cairá o justo, e o Senhor o levantará, amém? Não. A Bíblia não diz que é Deus que vai nos levantar. A Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Fala do que? Posicionamento, atitude. E é a minha atitude que vai determinar a minha altitude. Atitude, eu caí, já tentei várias vezes, vou continuar. O Dr. Marcos falou aqui no culto Empreenda, que ele já fechou várias empresas, já faliu algumas vezes, já desistiu de vários CNPJ. Irmão, se tiver que desistir de CNPJ, desista. Só não desista de CPF. Não desista de pessoas, não desista de você. Se você errou, você aprendeu como não fazer daquele jeito. Quando o repórter perguntou para o Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada incandescente, como é que você se sente tendo fracassado 2000 vezes, tendo errado 2000 vezes? Ele disse: eu não errei 2000 vezes, eu aprendi 2000 maneiras de não fazer daquele jeito. Então os seus erros podem ser opressores ou professores, é você quem escolhe. Quem está me entendendo aqui, irmão? Receba essa palavra no seu espírito, aí no seu coração. Não desista definitivamente daquilo que você desistiu circunstancialmente. Recomece de novo. Recomece de novo. Então a Bíblia diz que Marcos não era dos 12 apóstolos. Ele não estava com Jesus. Eu imagino, pastor Gelson, no dia que Jesus estava escolhendo, porque a Bíblia diz que ele chamou a si aqueles que ele quis. Eu acredito que Marcos estava lá no meio, porque ele era filho da irmã Maria. Foi na casa de Marcos que Jesus fez a última ceia. Foi na casa do Marcos que, Atos capítulo 2, Jesus mandou o Espírito Santo. Foi na casa de Marcos, Atos capítulo 5, que quando Pedro sai da prisão, ele vai lá, o povo estava orando na casa da irmã Maria, mãe de Maria. Então ele conhecia. Eu acredito que no dia que Jesus resolveu escolher os apóstolos, ele começou assim: você, vem. E você, vem. Você. Eu acredito que o Marcos estava assim, igual o burrinho do Shrek. E ele, não, você. Não, você. Eu acredito que quando ele escolheu Judas, o Marcos se desviou, disse: não acredito. Será que ele não sabe a ficha criminal desse rapaz? Será que ele não sabe que eu sou muito melhor do que o Judas? Não acredito. Então ele não fez parte dos 12 apóstolos. Só que a Bíblia diz que Pedro o adotou como seu filho espiritual, como seu filho ministerial. A Bíblia diz que Barnabé o treinou, Barnabé o amadureceu.
Pastor, o que você quer dizer com isso? E a Bíblia diz em 1 Pedro 3, 5 e 13, Pedro o chama de meu filho, meu filho. Pastor, o que você quer dizer com isso? Irmão, eu me identifico muito com Paulo, desculpa, com Marcos, porque algumas coisas que eu queria no ministério, Deus não me escolheu. Eu queria ser cantor, eu falei de manhã. Eu não tenho inveja de nada, irmão, mas eu tenho ciúme, assim, de quem canta igual o Diego, sabe? O Diego, ele cantou essa música, Seu Amor Não Falha, na versão feminina. Olha a altura que pega. Eu queria ser cantor, irmão, eu não queria ser pregador. Se Jesus hoje dissesse, escolhe, você vai estourar no Brasil como pregador ou cantor? De cantor. Porque o cantor, irmão, você já notou que todo cantor pode ser feio, mas no palco fica bonito? E se cantar de ladinho assim mesmo, daí, lindo! Até o Tiririca dizia que era lindo. Eu queria ser cantor, Deus não me escolheu para ser cantor. Depois eu queria ser itinerante, eu pregava nas igrejas, o povo ficava de boca aberta, não me chamavam mais. Só que graças a Deus, irmão, Deus não me chamou para algumas coisas que eu queria. Só que Ele colocou os Pedros na minha vida, os meus líderes espirituais que me treinaram, que acreditaram em mim, que me suportaram. Irmão, eu era super arrogante, agora eu sou o mais humilde do planeta. Se eu encontrar alguém mais humilde do que eu, mando matar, para eu ficar o mais humilde. Eu sou muito humilde, irmão. A única coisa que eu me orgulho nessa vida é da minha humildade. Sou muito humilde. Queridão, apesar de mim, Deus colocou pessoas na minha vida que me aturaram, porque quando eu comecei a dar aula de teologia, eu fiquei arrogante, eu fiquei insuportável. As pessoas pregavam e eu anotava os erros dela, terminava, eu ia lá, ó, você errou aqui, você errou ali. Mas graças a Deus, a primeira vez que eu preguei, eu dei 58 aleluias, eu gravei numa fita cassete, em 18 minutos. Mas graças a Deus, pelas pessoas que me suportaram, Davi, quando eu não sabia pregar. A voz já não ajuda, parece uma taquara rachada. Graças a Deus, porque Deus levantou Pedros na minha vida. Pessoas que me treinaram, que me suportaram, que me amaram, que me cuidaram, que me protegeram de mim mesmo. Graças a Deus, porque Deus levantou os Barnabés na minha vida. E não vai ser diferente com você, fica ligado. Pare de reclamar porque Deus não está te usando aqui ou ali, não te deu aquele título ou aquele cargo, não. Deus tem um chamado específico para você, e na hora certa, vão aparecer os Pedros na sua vida, vão aparecer os Barnabés na sua vida, só aproveite, em nome de Jesus. Querido, quando você lê o Evangelho de Marcos, só tem uma parábola. Jesus contou 48 parábolas na Bíblia, mas Marcos só fala de uma parábola, porque ele registra um Jesus que agia, um Jesus ativo. Por isso que Marcos registrou 18 milagres. 18 milagres. Pastor, o que você quer dizer com isso? Sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente prega muito para os outros aquilo que Jesus falou, mas deixa de testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Tem gente que, quando era do mundo, bebia da número 1 até 86, no mesmo sábado. Tem gente que cheirava assim, irmão, um campo de giz, assim, de cocaína. Tem gente que tinha um Exu taradinho na vida. Tem gente que era homoafetivo. Aí Jesus vem e faz um milagre, Jesus vem e liberta, Jesus vem e cura, e a pessoa começa a ficar com vergonha de dar testemunho, com vergonha de falar dos seus erros. Domingo passado aqui, eu falei de um erro que quase foi crucial na minha vida. E alguém na segunda-feira perguntou: pastor, a sua esposa não fica chateada quando você fala desses seus erros? Eu digo: não, ela fica feliz, porque todos os erros que eu testemunho são erros no pretérito perfeito, são erros do passado, não são erros de agora. Então eu falo isso para me identificar com as pessoas, para que elas se identifiquem comigo, e elas entendam que eu sou de carne e osso como elas, e elas entendam que assim como Jesus fez na minha vida, vai fazer na vida delas. Então, irmão, pare de falar, querer impressionar as pessoas citando Bíblia. Pastor, Deus vela pela sua palavra. Claro que vela, Jeremias 1:12. Mas comece a testificar daquilo que Jesus fez, de preferência na sua vida. Diga para alguém do lado: e você é um milagre, irmão.
já era, nem, diz assim, ó, nem era para você estar aqui. Não é, Evandro? Testemunho lindo que tu deu na nossa célula. O Evandro disse, irmão, que ele gastou mais de R$500 mil com drogas. Chegou aqui separado da esposa. E eu disse para ele, cara, eu vou te ver entrando de mãos dadas com a tua família ali. E ele disse, o que é normal. Será, pastor? Calma. Será, pastor? Eu disse, eu vou te ver. E hoje ele entrou de mãos dadas com a sua esposa, com a sua família de volta. Aleluia! A igreja está pregando muito sermão, quando deveria ser irmão, quando deveria deixar Deus agir através de nós. Querido, as pessoas não se importam com quanto eu sei, até que elas saibam quanto eu me importo. Nós precisamos se importar com pessoas, nós precisamos diminuir a dor de pessoas, nós precisamos falar que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, que Jesus ainda salva, que Jesus transforma o mais vil pecador no melhor pescador. Em nome de Jesus. Agora eu estou me esquentando. Eu acho que quem me atrapalhava, acho que era a Débora, irmão, no fundo. Marcos não fala da genealogia de Jesus. Marcos não fala, porque ele escreve para os romanos. E os romanos não se interessam pela ascensão genealógica de um escravo. Irmão, escravo não tem família. Servo não tem família. Ele não faz questão de dizer que Jesus era de uma família judaica. Os resultados de uma pessoa não dependem das suas raízes, da árvore genealógica. Os resultados de uma pessoa dependem do fruto que uma pessoa dá. Não é como se Marcos estivesse dizendo para os romanos, não interessa a árvore genealógica de Jesus, as raízes da árvore genealógica de Jesus, o que interessa é que Jesus agora está dando fruto. Então não interessa se a sua família tinha recursos ou se não tinha, não interessa se você é oriundo de uma família desajustada e descompensada, não interessa. Eu sei que a família, o ambiente, a ambiência familiar influencia na formação do caráter de uma criança. Eu sei disto. Eu sou vítima disto. Eu sei que uma criança que vive num lar onde há muita gritaria, onde há muita ofensa, onde há muito pecado, muita desorganização, eu sei que isso afeta a sua personalidade. Mas tem uma coisa que eu também sei, irmão, que tudo isso só dura até o Evangelho chegar. Porque o Evangelho é boas novas. Ele pega uma pessoa ruim e transforma uma pessoa boa. Ele pega uma pessoa velha e transforma uma pessoa nova. O Evangelho muda quando ele chega. Jesus muda quando ele chega. Por isso Paulo disse, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se faz novo. O Evangelho, irmão, ele me transforma naquilo que eu não tive. Se eu não tive uma família, o Evangelho me dá uma família. Agora a gente faz parte da família de Cristo, que é o que está lá em 2 Coríntios 14:12. Agora a gente faz parte da igreja do Deus vivo, da família de Cristo. O Evangelho, se eu não tive um pai que me norteasse, que me desse limites, o Evangelho me dá um pai. E esse pai não é da terra, esse pai é dos céus. O Evangelho me torna aquilo que eu não tive. Jesus, quando nasceu, não teve uma porta aberta, mas lá em João capítulo 10, versículo 9, ele disse, eu sou a porta. O Evangelho faz você ser aquilo que você não teve. O Evangelho faz o céu compensar aquilo que a terra te privou. Pelo amor de Deus, quem está entendendo essa palavra aqui no seu espírito? Então não justifique mais os seus erros, não justifique mais os seus comportamentos com base na sua criação. Existem 3 R's que o Evangelho faz na minha vida: ressignificação, recomeço e resultados. Ressignificação é porque eu não via significado na minha vida, mas o Evangelho me deu significado, ele me deu motivo para sair da cama. E não é o futuro, irmão, é a eternidade.
O Evangelho, ele também me dá recomeço. O Evangelho me dá a oportunidade de recomeçar. Eu acredito que todas as manhãs Deus fica ao redor da nossa cama, e o anjo pergunta: o que você está fazendo aí? Ele diz: eu estou querendo que ele acorde para eu renovar a minha misericórdia sobre a vida dele. Aí vem o diabo e diz para Deus: você lembra o que ele fez ontem? Deus: não lembro mais, joguei no mar do esquecimento. Fala para alguém do lado: recomeço. O Evangelho também me dá resultados, amém? Amém? Mas pastor, por que eu não estou tendo resultado? Porque o resultado, ele é recíproco. O resultado vem na medida, no mesmo nível da sua entrega. Por isso que eu aprendi a ser marido com Jesus. De novo, Efésios 5:25, maridos, ame vossa esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Irmão, resultado está no mesmo nível da minha entrega. Quer ter um resultado de um casamento bom? Se entregue. Quer ter um resultado profissional bom? Se entregue para aquilo que você está fazendo. Quer que o seu ministério dê resultado? Se entregue. Não seja parcial, não seja raso, se entregue. A Bíblia diz em 2 Crônicas 25:2 que Amazias fez o que era reto aos olhos de Deus, mas não com o coração inteiro. Querido, o diabo te aceita pela metade, mas Deus não te aceita. Um amante aceita um outro amante pela metade, mas o esposo e a esposa querem 100%. Jesus, ele tem ciúme de você, porque ele te ama 100%, e ele se entregou 100%, e vai te dar a eternidade 100%, vai te dar o céu 100%, vai te dar a bênção 100%. 100%. Aleluia. Diga aleluia. Marcos escreveu um evangelho para um império, cuja sede era Roma, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Marcos era intencional, ele disse: eu quero escrever, eu quero impactar o maior número de pessoas. Eu estou falando de um tempo sem internet. Deus quer impactar, Deus quer salvar o maior número de pessoas. Você é o Marcos. É através de você que Deus vai acessar o maior número de pessoas. Quem aqui tem mais de 1000 seguidores no Instagram? Levanta a mão. Que pobreza, irmão. Começa a postar todo dia lá, que você movimenta esse negócio. Levanta a mão com vontade, não coça a orelha. Quem tem mais de 1000 seguidores no Instagram? Então você é pastor da maior igreja dessa cidade, porque não tem nenhuma igreja nessa cidade que tenha 1000 membros. Você é pastor da maior igreja da cidade. Agora sabe qual é o problema? É que você não está apacentando as ovelhas lá no seu Instagram. Você está colocando lá submarino que afunda para ver Titanic. Você não está pregando o evangelho. Você não está falando de coisa boa e nova. Você gosta mesmo de falar de coisa velha e ruim. Começa a postar um versículo por dia lá. Você vai começar a perder seguidores, mas os poucos que ficarem serão abençoados. Começa a compartilhar os meus vídeos. Olá, queridos, eu tenho uma frase para você. E se essa palavra fez sentido para você, me siga no Instagram e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Pastor, que idiotice, é verdade. Tem vezes que 250 pessoas assistem meu vídeo. Aí eu vou olhar o do Thiago Brunet, 1,5 milhão de views. Mas tem vezes que 10.000 pessoas assistem um videozinho. Foram 10.000 pessoas que eu acessei. Deus te chamou para você acessar multidões, e a internet está viabilizando isso. Quem concorda comigo, diga eu. Marcos apresenta Jesus como servo fiel. Quando você lê o evangelho de Marcos, você vê que Marco, ele usa o pronome grego eutis mais de 40 vezes. Essa palavra, esse verbo grego, melhor, essa frase quer dizer então, logo, imediatamente, em seguida. Marcos mostra um Jesus ativo, irmão. Marcos mostra um Jesus que fazia, um Jesus que agia. Olha aqui para minha gravata. Que tipo de Jesus você tem apresentado para a sociedade? Um Jesus que dormiu, e daí elegeram o Lula, porque na noite da eleição Jesus dormiu. Jesus rateou, pastor, fiquei muito chateado. Sabe qual é o seu problema, irmão? É que você estava botando a sua expectativa no Messias errado. Esse é o seu problema, esse é o nosso problema.
A gente confunde expectativa com perspectiva. Nós precisamos apresentar um Jesus que faz. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus não mudou. Ele mudou o método, Ele mudou o processo. As igrejas estão um pouco diferentes, mas modernas, mas a teologia é a mesma. Amém? Evangelho escrito, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1:1. Primeiro Marcos apresenta Jesus como Senhor. O nome Jesus quer dizer Salvador. Fala da identidade de Jesus terrena. Depois Marcos apresenta Ele como Cristo, sofredor. Fala do ministério. E depois ele apresenta Jesus como Filho de Deus. E todas essas três coisas, nós, igreja, precisamos ser. Nós precisamos ser o Jesus que as pessoas estão olhando. Nós precisamos ser o Cristo que as pessoas estão olhando. E nós precisamos ser os filhos de Deus que as pessoas estão olhando. Quem está me entendendo aqui? A Bíblia diz que a criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Como você tem apresentado Jesus? Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, coloca para mim aí os versículos 9 e 10 do capítulo 1. A Bíblia diz que Jesus foi batizado. Alguém aqui já foi batizado? Alguém aqui já foi batizado? Você sabe o que significa essa palavra, batismo? Batismo é baptizo no grego, quer dizer sepultamento. Quem que a gente sepulta? Fala para mim. Quem morre? As pessoas hoje elas estão muito, pastor, eu estou com o ego ferido. Deus não quer matar o teu ego, Deus não quer ferir o teu ego, Ele quer matar ele. Marcos capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi o quê? Onde? No Jordão. Versículo 10: assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo. Tem tradução que fala, viu os céus abertos, e o Espírito descendo como urubu. Não. Como que o Espírito Santo desceu? Fala para mim, crente. Não ouvi, por favor, pelo amor de Deus. Pomba. Deixa eu dissertar esse texto para você. Mantenha esse texto na tela. Em primeiro lugar, Jesus foi batizado. A palavra batismo quer dizer sepultamento. Então antes de Jesus morrer na cruz, Ele morreu nas águas. Amém? Sabe qual é o problema, irmão? É que a igreja moderna, ela começou a molhar as pessoas ao invés de batizar. As pessoas, elas descem as águas, mas elas não morrem. Elas continuam com a mesma prática, com o mesmo pecado, ouvindo as mesmas músicas, usando as mesmas roupas, com o mesmo linguajar. As pessoas acabam não morrendo. Jesus disse em João capítulo 12, versículo 24: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar sozinho, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Você sabe por quê, irmãos? Que hoje, se você perguntar para cada 10 crentes, irmão, fala o nome de uma pessoa que você levou a Cristo esse ano. Dos 10, 9 vai dizer nenhuma. A gente não tem dado fruto. E por que a gente não tem dado fruto? Porque a gente não tem morrido. Quando o grão de trigo morre, ele germina. Quando o grão de trigo morre, ele dá frutos. E a Bíblia não diz que ele dá pouco, dá muito frutos. A Bíblia fala que ele foi batizado em qual rio? Fala para mim. Diga comigo, Jordão. Não, toda a igreja no 3, 1, 2, 3. Então antes de Jesus iniciar o seu ministério, subindo, ele desceu o Jordão. O nome Jordão no hebraico quer dizer aquele que desce. Diga para alguém do lado aí, desce, irmão. Naquela lei elucidada por Sir Isaac Newton, lei da gravidade, tudo que sobe, existe uma outra lei, chamada lei da espiritualidade. Na lei da espiritualidade, tudo que desce, quer subir, irmão? Desça. Você tem que descer. Você tem que passar pelo Jordão. Até Jesus passou pelo Jordão. O João Batista disse: não, você não precisa batizar. Ele disse: não, eu preciso, eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que descer.
Então, querido, Deuteronômio 11:31 diz assim, ó: porque passareis o Jordão para entrares a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Pergunta para alguém do lado: você quer ir para a terra prometida? Você quer acessar a terra prometida? Então você precisa passar pelo Jordão, você precisa descer. O Rio Jordão nos dá acesso à terra prometida. Quando você lê Josué capítulo 4, Jesus disse: olha, quando vocês passarem, Deus disse, quando vocês passarem pelo meio do Jordão para entrar na terra prometida, vocês peguem 12 pedras, e dessas 12 pedras vocês vão fazer um altar na beira do Jordão. Mas vocês vão pegar também mais 12 pedras, e vocês farão um altar dentro do Jordão. Se eu estivesse lá, eu ia dizer: Deus, olha só, o Senhor abriu o Jordão, certo? Deus ia dizer: certo. Então quando a gente passar, o Jordão vai fechar, certo? Deus ia dizer: certo. Eu disse: para que fazer altar para ninguém ver? Se vai, as águas vão cobrir. Aí Deus ia responder assim: porque você precisa entender que você precisa ter um altar exposto. Que altar exposto é o fora do Jordão. Que altar exposto? O altar da pregação. Todo mundo aqui me vendo, que legal, gente. Todo mundo aqui olhando para mim, uau. Pessoas na internet me assistindo, uau. Esse é o meu altar exposto. Mas eu preciso ter um altar escondido lá dentro do Jordão, um altar que ninguém está vendo. Existem muitos músicos que estão cantando demais, mas está dando pouco efeito, porque não estão tendo um altar escondido. Existem pregadores que estão pregando demais, e pregam, irmão, bonito demais, mas vidas não se convertem, porque não tem unção. A unção, irmão, uma pregação sem unção é só informação, é só impressão. Fiquei impressionado com o pastor Jean. Queridão, o que vai fazer a diferença é o meu altar escondido. Aquele altar que hoje, 4h59 da manhã, o relógio despertou e eu levantei para ter o meu altar escondido. Ninguém estava vendo. Minha esposa de lado, babando, dormindo o sono da beleza. E eu lá na sala, irmão, no sofá, cheirando o sofá, lutando contra a minha carne, porque eu entendi que um altar escondido faz a diferença. Se você quer acessar lugares onde você não acessou, levante um altar dentro do Jordão, desça lá, escondido, ninguém está vendo. E aí é por isso que a Bíblia diz: quem é espiritual, ninguém o discerne. As pessoas olham e dizem: mas eu acho que não é muito espiritual, não. Olha o jeito que ele fala, o jeito que ele se veste, o computador que ele... acho que não é. Ou não, acho que ele é. As pessoas ficam no acho isso, acho aquilo. Mas quem é espiritual e quem constrói a sua vida no altar escondido, sabe quem é, irmão, e não quer provar nada para ninguém. Diga comigo, Jordão. 2 Reis capítulo 5, a Bíblia fala de um homem chamado Naamã, que estava com lepra, um soldado, um capitão do exército do rei da Síria. Um homem cheio de patentes, uma farda linda, mas quando tirava aquela roupa estava cheio de lepra. A Bíblia diz que Naamã era grande na presença do seu Senhor, porém leproso. Então a Bíblia diz que ele foi até Samaria para ser curado pelo profeta. Aí o profeta disse: Geazi, vai lá e diz que eu mandei ele tomar banho. Manda ele mergulhar 7 vezes no rio. Quem está comigo aqui? No rio. Em outras palavras, manda esse cara descer. Manda esse arrogante descer. E a Bíblia diz que no começo ele resistiu, depois desceu 7 vezes. Depois que ele desceu 7 vezes, ele saiu daquele lugar, daquele rio, a sua pele como de criança. Pastor, você está querendo dizer que eu estou com lepra? Depende, irmão, é você que responde, não sou eu. Sabe como é que as pessoas sabiam que um leproso estava leproso? É interessante que quando a pessoa estava com suspeita de lepra, ela não ia no médico, ela ia no sacerdote, porque a maioria das lepras eram de cunho espiritual. A doença da lepra era chamada de Lashon Hará, e essa doença da lepra vinha em detrimento da murmuração. Foi assim que aconteceu com Miriam, irmã de Moisés. E aí levava ao sacerdote. Sabe como é que o sacerdote testava se a pessoa estava com lepra? Queimando. Se fosse hoje, o sacerdote iria pegar um isqueiro, iria queimar. Levantava aquele cheiro de churrasco. E aí o sacerdote perguntava: está sentindo dor? Está sentindo
Ele disse: não, estou sentindo nada não, está tudo adormecido. Aí o sacerdote diria: é lepra. Pastor, será que eu estou leproso? Depende, irmão, você sente o fogo? Você ainda sente o fogo? Você ainda sente a presença? Você precisa que eu entone a voz aqui. Você precisa que eu cante um corinho de fogo. Eu calcei sapato de fogo, não posso me... Aí sim, aí eu sinto. Irmão, então isso é fogo de artifício. É só barulho, de baixo para cima. Depois de um segundo, sumiu no ar. Cadê o brilho? Acabou. Tem dois tipos de crente na igreja: o milho de pipoca e o piruá. O piruá é aquele milho de pipoca que quebra dentadura, quebra pivô. É aquele milhinho que não estoura. Já mordeu um piruazinho, irmão? Dá raiva, não dá? Piruá, irmão, ele sai da mesma espiga que o milho de pipoca. Ele vai para a mesma panela. Ele entra no mesmo azeite quente, no mesmo fogo, a mesma temperatura. A pipoca estoura e o piruá fica ali torradinho. Não sai da casca. Piruá não sai da casca, não estoura, não alimenta ninguém. Fica fechadinho ali, durinho. Essa insensibilidade com o avivamento precisa me preocupar. O que Deus está procurando, irmão, é crente miojo. 30 segundos no fogo, já está cozido, já está preparado, já está bom, já está quente, já está molinho. Jesus agarra com a pata de leão, ele já se entrega, já fica molinho. Se Jesus não derrubar, ele se joga. Porque o que ele não quer, irmão, é deixar de sentir a presença de Deus. Levante a sua mão, feche os seus olhos. Senhor, que o fogo volte para o meu coração, para a minha vida. Senhor, tira todas as distrações, tudo aquilo que está distraindo, Senhor, que está produzindo entretenimento na tua casa. Senhor, a tua palavra diz em Deuteronômio 4:24 que tu és fogo, Senhor. Se o Senhor está neste lugar, que a tua presença comece a se manifestar de dentro para fora, de dentro para fora. Que esse calor, Pai, comece a nos envolver. Nós queremos voltar a chorar. Nós queremos voltar a orar em línguas. Nós queremos voltar, Senhor, a te sentir de maneira poderosa, de maneira irresistível. Nós não queremos te resistir. Nós queremos te sentir com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, nós queremos descer o Jordão da nossa vida. Não só queremos morrer para nós, mas nós queremos, Senhor, ser batizado nesse Jordão. Nós queremos descer, para que possamos subir. A tua palavra diz, porque aquele que subiu é aquele que desceu. Em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Queridão, se as portas estão se fechadas na terra, levante os seus olhos e comece a ver os céus abertos sobre a sua vida. E aí então você vai receber o Espírito Santo como pomba na sua vida. Pastor, o que é pomba? Pomba é o símbolo do que, gente? Da paz, do Espírito Santo. Um crente que já morreu no Jordão, que já desceu no Jordão, ele tem a pomba na sua vida, ele tem paz na sua vida, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às enfermidades, mesmo em meio às adversidades, ele tem paz na sua vida. Segundo a ornitologia, eu gosto dessa palavra, já falei 3 domingos seguidos. A ciência que estuda as aves, das 10.087 tipos de aves que existem, a pomba é a única que não tem fel. Aquele felzinho lá no fígado, ela não tem. Crente não pode ter fel. Crente não pode ter razão, irmão. Tem momentos que você precisa abrir mão da sua razão, para você acessar um coração e ganhar alguém para Jesus.
O Espírito Santo, Ele quer descer sobre nós, como Ele desceu sobre Jesus, trazendo paz ao seu coração. Talvez as coisas não estejam como você desenhou, como você projetou. 2023 você achou que seria diferente, mas eu quero dizer para você, a sua vida está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle, irmão. Deus só tirou o controle de você, essa é a diferença. Ele só tirou o controle da sua mão, porque você não consegue nem emagrecer 1 quilo, e aí você quer controlar a sua vida e a vida dos outros, e principalmente a dos outros. Relaxa, crente, desencana, deixa de ser chato, deixa o Espírito Santo descer sobre a sua vida, deixa o Espírito Santo descer sobre você. Deus quer abrir os céus sobre a sua vida, Deus quer abrir os céus sobre o seu coração. Deus quer que você volte a chorar e orar em línguas, irmã, lavando roupa, fazendo comida. Deus quer que você volte, irmão, a orar em línguas, como você orava quando você foi batizado no carro. Às vezes até as horas você dava para os outros em línguas. O Espírito Santo que desceu sobre Jesus, Ele quer descer sobre nós. Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas sobre a cabeça deles, que repousou sobre a cabeça deles, línguas repartidas, não era de fogo, como que de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Quando o nosso linguajar mudar, as pessoas, irmãos, vão conhecer Jesus de uma maneira diferente. As pessoas vão querer sentir o que nós estamos sentindo. Eu falei domingo passado que o Quilinho, que é pai do Edílio, ele pregou para mim sem falar nada, porque ele demonstrava serenidade, ele demonstrava uma paz que eu não tinha, que eu não recebia nas baladas, que eu não recebia nas danceterias. Ele transmitia uma paz que eu não recebia em lugar nenhum. E eu dizia para ele, para Deus, eu falava para mim, um dia eu quero ter essa paz, mas eu não sabia como fazer, porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu não tinha nenhum evangélico na minha família. Minha família era de religião umbandista, e aí um dia Deus sussurrou no meu coração, e você precisa estar muito ligado e sensível para ouvir o sussurro de Deus, porque às vezes a gente acha que Deus só fala no terremoto, no vento, no fogo, e às vezes Deus só fala numa brisa, e você tem que estar muito ligado. E Ele disse para mim, para você ter a paz que Ele tem, você tem que ir onde ele vai. E eu entrei numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, na Uruçanguinha, há 31 anos atrás. E no primeiro dia que eu entrei, eu estava ouvindo uma palavra assim, bem levezinha, bem tranquilinha, Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras, todos aqueles que o amam e cometem mentira. E eu disse, se esse pastor tiver certo, eu estou ferrado. Sujou para mim. Eu fui embora dizendo, nunca mais entro numa igreja evangélica. Isso era uma quarta-feira, sábado eu estava lá de novo, porque dentro de mim tinha uma alma igual à sua, do Salmo 63, dizendo, a minha alma tem sede de Deus. Dentro de mim tinha uma alma igual à sua, que nada satisfaz, uma alma sedenta por uma coisa apenas, aquilo para a qual ela foi criada, ter Deus na sua vida. Aí eu estava lá, o pastor Luiz Silva pregando sobre Zaqueu. No meio da pregação, eu levantei do meu lugar, fui lá, estendi a mão para minha esposa, e ela foi comigo na frente. Eu e ela entregamos nossa vida a Jesus. Faz 31 anos. Pastor, já sentiu vontade de sair da igreja só umas 100 mil vezes. Eu já senti vontade até de matar Deus. Você já sentiu vontade de matar Deus? Você já disse para Deus, se tu é macho, desce aqui embaixo. Revoltado quando as coisas não davam certo do meu jeito. Você já teve a sensação que Deus dificulta só para você, igual eu? Parece que Ele facilita para todo mundo, menos para nós, né? Eu já senti vontade de muita coisa. Eu já enfraqueci muitas vezes. Eu já estive muitas vezes de arrasto.
Mas tem uma coisa que o diabo nunca conseguiu fazer: sentar no trono do meu coração. Porque Jesus está lá, no trono. Eu entronizei Jesus e disse: Jesus, entra no meu coração, senta no trono e nunca mais sai. Um dia eu estava muito chateado, porque eu dirigi uma igreja, Assembleia de Deus do Alto Feliz. E aí eu me cansei muito, irmão, porque a igreja, quanto menor, mais trabalho ela dá. Não tem material humano. Toda igreja tem uma família de riquinho. Igreja pequena sempre tem uma família de riquinho que manda no pastor. E um dia eu digo, eu vou entregar essa igreja. Eu falei para minha esposa: só, eu também não quero mais ser crente, não quero mais nem ver crente. Ela disse: você que sabe. Eu disse: eu vou no meu último culto. Irmão, vai um conselho: quando você pensar assim, não vai no último culto, porque nesse último culto Deus vai te pegar como Ele não te pegou no primeiro. E naquele culto eu fui, Deus desceu na terra e me pegou. E Deus me disse: para de ser menino, cabeção, cabeça de cearense. Deixa de ser infantil. Você está desse jeito porque você não fez a minha obra, você fez a sua. Se você fizesse a minha obra, você estaria cansado, mas não estaria exausto. Você quer recompensa, você quer bajulação humana, você quer aplauso humano. Se você quiser, eu te dou tudo isso. As pessoas vão te amar, vão te aplaudir, vão te bajular, mas você vai perder o seu galardão. O que você escolhe, cabeção? Eu disse: o galardão. Eu disse: então, prepare-se para amar e ser odiado. Prepare-se para curar a dor de pessoas que vão te ferir depois. Mas entenda, 1 Coríntios 15, 58. E eu disse: o que está escrito? Eu disse: vai ler. Porque a gente nem para ler a Bíblia a gente presta, a gente quer tudo na mão. E eu fui ler 1 Coríntios 15, 8. Está escrito, 15, 58. Sede firmes e constante. Não é firme uma semana, irmão. Não é firme um mês. Tem gente que vem para a igreja quando o bicho está pegando, família está destruída, está no vício, aí é firme. Quando? Uma semana, um mês. Começa a melhorar, começa a abrir a guarda. Mas a Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundante. Ou seja, não fique no mesmo nível, cresça. Diga para alguém do lado: até formiga cresce. E você parou de crescer? Você está cantando pior hoje do que cantava um ano atrás? Está pregando pior do que pregava um ano atrás? Está orando menos do que orava um ano atrás? Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, vírgula. E aqui ele matou a pau, irmãos. Ele disse: porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Hashtag. Deus disse: eu não fico devendo nada para você. Todos aqueles que trabalham para mim eu recompenso. Não com bajulação de pessoas, não com reconhecimentos humanos, eu recompenso. Diga para alguém do seu lado: Deus tem recompensa para você. Por isso que o diabo não quer que você ore. Por isso que o diabo quer que você seja um crente bem legal, bonitinho, de domingo à noite, ainda chega atrasado. Que lindo que você é, parabéns. Deus é recíproco. Deus é recíproco. E o atraso que você faz no culto, todo culto, é o atraso que as suas bênçãos vão vir para a sua vida. Não reclame. O diabo não quer que você ore, porque ele sabe o poder que tem na oração. E deixa eu falar uma coisa para você: a oração mais eficaz que existe é a oração líquida. Suas lágrimas, quando você não tiver palavra para orar, quando você não tiver força para verbalizar, chore, porque as suas lágrimas vão regar as sementes das promessas de Deus sobre a sua vida. Chore abundantemente, ore, não deixe de orar. Tem gente que diz: pastor, como você é crente, você vem orar todo dia. Eu digo: não sou crente, eu sou inteligente. Tem uma promessa: tu porém quando orares, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Eu tenho sido recompensado. Pessoas que oram têm sido recompensadas. O diabo não quer que você ore, porque ele sabe o poder que tem a oração. Você serve um Deus que tem recompensa para você. Você serve um Deus que tem recompensa para a sua vida.
Você não perdeu por estar aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui porque Ele sabia que você ia ouvir o que você ouviu. Deus tem recompensa para a sua vida. Aquilo que os homens não te deram, Deus vai te dar muito mais. Em nome de Jesus. Seja o João Marcos da sua geração. Apresente um Jesus para a sua geração. Apresente um Jesus para a sua geração. Um Jesus que desce no Jordão. Um Jesus que morre no batismo. Mas um Jesus que também vê os céus abertos. E que vê o Espírito Santo descer sobre eles. Fique em pé, por favor. A banda pode subir.